Amém? Amém? Vamos dar continuidade no estudo aqui em nome de Jesus. Ainda na visão panorâmica, do livro de Daniel, aqui nós vamos ver as mensagens proféticas de Daniel abrangem duas dimensões. Então, a primeira dimensão que abrange o livro de Daniel é o futuro próximo. E a segunda, o futuro mais distante. Se bem que ambas as dimensões frequentemente se mesclam. Por exemplo, nos capítulos 8 e 11, Daniel profetiza acerca do tipo do futuro anticristo, a saber, Antíoco Epifânio, que profetizou o templo em Jerusalém. Ao mesmo tempo, profetizou a respeito do anticristo dos fins dos tempos. Esta interpretação entre esses dois tipos de futuro caracteriza a profecia bíblica de modo geral. E Daniel em particular, Deus revela a Daniel que a profecia para o futuro remoto é uma mensagem oculta até mesmo do fim. Nesse tempo, o povo de Deus o buscará com discernimento, com pureza e sabedoria para obter compreensão, assim como fez Daniel. Então, um fato curioso, né, um fato marcante, né, para o livro de Daniel, para Daniel mesmo, é que nos fins dos tempos, né, na presente época a qual nós estamos passando, nós teremos que buscar discernimento em Deus, né, buscar pureza, buscar sabedoria para obter a compreensão. Então, o que nós podemos fazer nesses dias de hoje é buscar a Deus. É buscar a Deus para ter buscar pureza, para ter uma compreensão das coisas que estão acontecendo. Quando você entende algo, quando você tem compreensão de algo, fica mais fácil passar por aquela dificuldade. Né? Você tem um propósito, você sabe por que você está passando, qual é o motivo. Né? E, então, você consegue atravessar esse caminho dificultoso. Então, assim como fez Daniel, né, o principal é buscar a Deus com discernimento, pureza e sabedoria, para obter uma compreensão das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Né? Jejum, oração, leitura da palavra. Hoje as igrejas estão perecendo porque não tem mais círculo de oração, não tem mais ministério de oração, ministério de intercessão, né? Culto de oração, consagração. Antigamente, né, até na igreja O Brasil para Cristo, na igreja evangélica cristã pentecostal, é assim nas Assembleias de Deus, para você fazer uma escola dominical, antes tinha que ter uma consagração. Né? Você ficava em jejum, né, período da manhã, aí umas 7 horas, aí depois vinha a consagração, né, consagrava a Deus, aí depois, né, era um mini culto essa 1 hora, ali antes da escola dominical, depois se abria a escola dominical, né, entregava o jejum ali, a consagração, aí dava o estudo. Houve um afrouxamento, um relaxamento na sã doutrina. Hoje você não se vê, mas cantar hinos da harpa. Aí você vai falar com a juventude, mas isso é fora de moda. Que fora de moda, mano? Não existe fora de moda com Deus. Deus é mesmo ontem, hoje, eternamente. A sã doutrina ela não pode ser mudada, porque ela é sã. Quando você faz algo que fere a sã doutrina, você está trazendo heresia, você está trazendo frieza espiritual, você está trazendo coisas que não convém, né, numa igreja tradicional. Por que é chamado tradicional? Porque você tradicionalmente faz, né, as mesmas coisas. Isso não é maçante, né, mas é algo que tem que ser feito. Sim, também é a tarde da Bena.
dominical. Tem vezes que eu tenho manhã, de tarde, à noite, tem vezes que não fazem nada pela manhã. Né? Eu tenho que trabalhar no Goiás, a igreja dela no domingo não tinha escola dominical. Por quê? Ela, a liderança da igreja, optaram por não fazer escola dominical, porque era muita coisa que eu então gastava água, gastava luz, e a igreja ficava aberta para as pessoas, chegaram à conclusão que esse momento amanhã era para ter aquele dia dos nossos lugares, interagir, osso, quando chegasse às 7 da noite, a igreja toda cheia, toda reunida. Mas muitas vezes, se você aprende dentro da escola dominical, você não consegue aprender à noite. Se você aprende numa tarde de oração, numa tarde de constituição, você não consegue aprender num curso de semana, um quarto, ou até mesmo no domingo. E assim, eu tive hoje, pela graça do misericórdia de Deus, falar, orar, porque isso, você não tem nada dentro do tempo. Aquela manhã, falava, fala uma palavra, mas aí, né, correria, tenta perder, né, que é a comunhão com Deus, que é a essência, né? Isso é a comunhão, está começando a perder, porque o mundo acaba se cortando a gente. E aí, de vez em quando, acontecem algumas coisas, não de vontade. Eles começam a adaptar, até mesmo questão financeira, essa coisa toda. É igual assim, a federal, ela tem parte da manhã, então, mas aí ainda tem esses estudos, né, que é pra gente tem que aprender um tentando ficar mais. Tem igrejas, assim, realmente, né? Janeiro não tinha escola dominical. A escola dominical era até novembro. Aí a gente ficava em novembro, dezembro, janeiro, todo mundo em casa, como se fosse umas férias. Aí voltava tudo de novo em fevereiro. E nesse período, muitas pessoas tinham a escola dominical em outras igrejas. Quando chegava em fevereiro, a ovelhinha que estava ali contigo na escola dominical não estava mais. Por quê? Ela foi recebeu a colheita, muitas dúvidas que tinham, foi tirado em outros lugares, aí acabou se transformando. Acaba sendo algo que prejudica. Por que prejudica? Porque muitas pessoas só têm esse contato com a Bíblia, com a palavra, ou porque não tem tempo, ou porque realmente não tem tempo, e acaba tendo esse contato com leitura e tempo. Então, é importante a gente encerrar isso. Curso da semana morrer, é importante a gente sempre estar buscando ter uma opinião com nossa vida, mais que aprender a de laços, eu não sei muitos, mas eu louvores mais novos, mas assim, louvores que a gente põe que não tem nem nada de Deus dentro do louvor, mas a gente está louvando, porque é bacana, né? Então, é legal, mas é falta de. Você vê que é uma estratégia demoníaca. Ó, você tirar um culto de oração, você tirar a escola bíblica dominical, dia de quinta-feira, o resgate costuma orar. A gente se reúne aqui para orar. Na igreja Brasil para Cristo a gente também fazia isso. O que acontecia? A gente tinha um período de uma hora, né? Dobrava-se o joelho, né, a irmã puxava a oração no púlpito, né? A irmã puxava a oração ali e os demais irmãos no banco orando, meia hora. Aí levantava ali um versículo, cantava o hino da harpa. Aí depois a gente se reunia no círculo de oração, na roda de oração, aí começava a orar. Ali havia profecia, ali havia visão, ali havia dons proféticos, batismo com o Espírito Santo de Deus, cura, batismo, porque você estava ali. Aí um tinha visão, aí passava o que Deus revelou, passava ali. Então é um período de busca, é um período de oração. A base do crente firme, a base da igreja é a oração, a base de uma igreja firme é a escola dominical, o estudo, o conhecimento. Conhecimento são pilares. Se você tira esse pilar, é o que está aí hoje, que a gente vê aí hoje. Você pode notar. Às vezes o povo fala, ó, está falando abobrinho, não é. 200 louvores no meio do culto,
15 minutos de palavra de palavra. Aí conhecimento fica onde? Pregação. O pregador tem que correr para a pregação, corta a palavra, corta aqui, corta ali, porque o povo, quando está ouvindo a palavra, então o povo está lá. Você quer matar o pregador, é ver isso. O povo fica... Então o culto tem que ser um culto racional e tem que ser um culto bem administrado, bem dirigido, né? Para ter tudo no seu tempo. Então esses pilares são fundamentais: a oração, culto de consagração, né? Buscar a Deus, orar, né? Vamos fazer uma hora de oração, né? O culto ele tem que ter uma liturgia. Ele tem que ter uma liturgia. Tudo tem que ser feito com ordem e decência, né? Um culto de oração. Vamos reunir para orar, vamos ao monte, ir ao monte orar, buscar a Deus no monte. Tudo é uma busca, tudo é uma intimidade com Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles faziam isso. Homens que buscavam a Deus, homens que tinham seu período de oração, né? Orava 9 horas da manhã, 3 horas da manhã. E assim você busca se aproximar mais de Deus. Hoje as pessoas estão distantes do Senhor. Quando você se afasta de Deus, você tende mais para o pecado. E quando você se aproxima de Deus, você procura estar longe do pecado, né? Aleluia. É como o nível. Já viu o nível do pedreiro? Né? Você tem que estar balanceado, você tem que estar no centro, próximo de Deus, né? Ali o centro do nível. Se cair o inclinamento, a parede vai sair torta, você vai estar lá para o lado do capeta e já viu, né? Você tem que estar no centro. É assim que funciona. Ou você está de um lado ou você está do outro. Né? Como é que está o nosso nível espiritual? Sabe o que está matando muito crente? Sabe o que está matando muito cristão? A vergonha e o medo. Errou, pequei, pecou. Mas não fique no erro, não fique no pecado, não. Mas as pessoas vão apontar, as pessoas vão me rejeitar. Você vai ser rejeitado pelo homem, mas Deus nunca vai te rejeitar. O que é seu é seu. O ministério que Deus te deu é seu. O seu lugar entre os seus irmãos é seu, ninguém vai tomar. A posição que Deus te colocou é sua. Quem que libertou o povo do Egito? Moisés. Foi algum outro lá? Não foi, foi Moisés. Quem abriu o mar vermelho? Moisés. Foi outro? Não foi, foi Moisés. Moisés matou o egípcio. Moisés ficou 40 anos lá um tempo lá no deserto, lá na casa de Jetro, mas que ele teve que abrir o mar vermelho e passar, ele teve que passar, porque é a obrigação dele. Irmãos, eu fiquei 12 anos cuidando dos jovens. Aí eu tive lá um ataque de pelanca, eu falei, não vou cuidar mais de jovem não. Lá na igreja, lá onde eu estava. Aí a Renata assumiu. Ela ficou ainda mais 2 anos, e eu fiquei só nos bastidores, só apoiando ela. Mas à frente não, porque eu já estava saturado. Aí o pastor brigou comigo, fiquei bicudo, então não vou mexer com esse negócio de jovem não. Aí a gente veio para a tenda Emanuel, eu falei, ficou suave. Quando vê, passou 2 anos, pastor, vou ter uma surpresa para você, tem uma obrigação para você. Só que é inegociável. Eu falei, então, se já não pode negociar, então vai. Aí quando eu chego no dia, o que é? Liderança do jovem. Não adianta correr. Mas eu não me sinto capacitado. Mas eu acho que esse não é o meu dom. Deus nem está preocupado com isso, filho. Deus está preocupado se você vai obedecer aquilo que ele deu ordem. É para você fazer, no outro não vai fazer. Não adianta você correr, não adianta você se colocar na caverna, não adianta você se enfiar em boteco, não adianta você enfiar em boca de fumo, não adianta você enfiar em droga. Uma hora você vai ser colocado naquele de frente para aquilo que Deus quer que você faça. Ou você vai fazer, ou você vai fazer. Então a gente tem que entender o propósito. Depois do propósito entendido, você tem que abraçar a causa. Aí você abraça a causa e segue em frente. Que Deus vai ser contigo. Né? Assim como foi com Moisés, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Deus livrou, né, Daniel das covas dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego ali da fornalha ardente. Andou junto com os 2 ainda, junto com os 4. Né? Então assim também vai ser na nossa vida. Nós temos que ser um diferencial. Nós temos que ser, né, pessoas tementes a Deus. Não busque reconhecimento do homem. O homem nunca vai te reconhecer, mas Deus vai. O seu ministério vai ser levantado por Deus. Você vai ser reconhecido por Deus. Você vai ser exaltado por Deus. E o seu galardão, a sua coroa, está na mão de Deus. Não está na mão do pastor Alves, não está na mão do irmão Austin, não está na mão de fulano, de pastora, nem de pastor. A sua coroa de vitória está na mão do Senhor. É Ele que vai te premiar, é Ele que vai te dar.
Moisés, né? Ele foi lá, né? Abriu o mar, o Senhor falava com ele, né? Ele tinha Arão como apoio, mas chegou em determinado momento que a própria casa dele virou contra ele, né? E Arão foi lá, questionou, né? Por que Deus só fala com você e não fala com a gente? Por que isso? Por que aquilo? O Senhor foi, né, e deu, né, aquela paga para Miriam, né, de acordo, né, com. Né, eu acredito como sentimento de inveja, né? Tem gente que passa rebeldia. Mas para mim foi sentimento de inveja. Ela estava errada? Mas também não estava errada porque ela era irmã do cara, né? E ela só queria saber por que acontecia com ele e não acontecia com o restante. Mas enfim, aí o que aconteceu? Moisés podia ter retraído, né? Podia ter parado no meio do caminho. Não, poxa, minha casa está levantando contra mim, né? Pô, minha irmã, né, que cuidou de mim, não deixou que eu morresse, né? Porque, tipo assim, se Moisés chegou até no braço da Egípcia, foi porque Miriam estava lá nos bastidores, tomando conta do acontecimento. Então, não chegava. Mas, enfim, o Senhor fez com que ela se tomasse consciência que ela estava errada. E muitas das vezes, assim, hoje, na nossa vida, a gente tem essa dificuldade de ter consciência, né? A gente começa a questionar um, questionar outro, né? Por que um faz em excesso, por que o outro não faz nada, por que um vai para frente, por que o outro fica paralisado. Mas a gente não tem a consciência de confessar que a gente errou, né? E Miriam, ela confessou, teve aquele arrependimento, ficou um certo tempo distante lá do povoado, do arraial, para não passar para os outros que tinham pego nela. E ela retornou tipo, com espírito de humildade, ajudando como sempre ajudou, e em momento algum ela questionou mais. E às vezes, né, na nossa vida, para que a gente faça a obra do Senhor, é necessário até como se fosse uma confirmação, né? Levantar pessoas, levantar pessoas para vir e questionar, para ver se a gente vai estar firmado mesmo naquilo que Deus tem falado para a gente, né? Em momento algum, Moisés amoleceu, né? Com toda a dificuldade que ele tinha, ele foi até o fim. E é isso que a gente tem que estar atento nisso também. Amém. A gente tem que estar atenção nessas coisas. Porque muitas das vezes você não vai estar em destaque igual estão certas pessoas. Mas nem por isso você vai deixar de ter o seu valor dentro da casa do Senhor. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu propósito. Né? Mas não estamos aqui atrás de holofotes, mas atrás do nosso galardão. É isso que a congregação, né, muitas das vezes não compreende. Né? Aí um irmão erra, aí o outro, mas olha lá o que ele fez, olha lá, ele é um vermelhinho, olha lá, ele devia estar fazendo isso, aquilo, outro. Eu também não vou fazer, não. Aí usa a desculpa como muleta para pecar também, para não fazer a obra. Né? Cada um vai receber o galardão daquilo que fez de bom e de ruim. Se você é um vermelhinho e está andando errado, Deus, você vai receber o seu galardão. Se você é uma ovelha, né, você vai receber o seu galardão da mesma maneira. Né? E todos serão julgados pelo que fez de bom e o que fez de ruim. O importante é que cada um no seu lugar, no seu propósito, faça aquilo que Deus determinou para ser feito. Né? No nome de Jesus. Para a gente estar aqui finalizando, as mensagens proféticas de Daniel. Características especiais. 8 características principais assinalam o livro de Daniel. É o mais breve dos 4 profetas maiores, o mais lido e estudado de todos os profetas no Antigo Testamento. Ele é o mais breve, mais curto, mas também é o mais estudado dos livros dos profetas, é o livro de Daniel. Por causa das 70 semanas de Daniel, por causa da profecia, por causa da escatologia. Então, da escatologia. Por causa do jejum. Nos trechos proféticos dos maiores. Daniel é o mais frequente citado ou aludido do que qualquer livro do Antigo Testamento. É o Apocalipse do Antigo Testamento. Né, a Nathan está falando ali, está escrito aqui na Bíblia de Estudo. Irmão, se você quer uma Bíblia para você estudar, uma Bíblia para você adquirir conhecimento, introdução à teologia, essa Bíblia é a Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo Pentecostal. Tá? Ela é um livro, uma Bíblia excelente para você ter, para você estudar. Então adquira ela. Amém. Aí, ó. Vai receber em nome de Jesus. É boa também. Bíblia de Estudo NA. É Nova Almeida atualizada. Benção. Benção.
Aí dá pra gente estudar, não precisa ganhar outro. Vamos gastar. Revela grandes profecias proféticas, de vital importância para a igreja no tempo do fim. Contém resumo profético mais detalhado de todas as histórias até o final. É a única profecia do Antigo Testamento que estabelece a data do primeiro evento de Cristo. Revela mais a respeito do seu autor humano do que qualquer outro escrito profético, com a possível exceção de Jeremias. Nota-se que Daniel era um homem assinalado por grande integridade de caráter, sabedoria profética e esforço na oração e no jejum. Aqui, ó, Daniel era um homem que era assinalado por grande integridade de caráter, sabedoria profética e esforçado na oração e no jejum. Contém o melhor exemplo da intercessão pela restauração do povo, que Deus inspiradas nas palavras proféticas, baseado em Jeremias. As histórias de Daniel e dos seus amigos estão entre as mais queridas da Bíblia. O episódio da escritura na parede, durante o banquete de Belsazar, é muitíssimo conhecido por toda a parte. Vamos ler essa parte? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Daniel capítulo 5, versículo de 1 a 3. Aonde Daniel, ele interpreta um estranho texto escrito na parede. Aqui o profeta aparece na cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido durante o reinado de Belsazar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Pelo menos Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus e se arrependeu. Belsazar não. Que exercia a corregência na Babilônia com seu pai. Deu uma festa, Nabucodonosor deu uma festa e acabou ordenando que trouxessem as taças de ouro, de prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém para que fossem profanadas por ele e seus convidados. Olha o tamanho da besteira que Belsazar fez. Ele invadiu Jerusalém, correto? Então, invadindo Jerusalém, ele pegou os utensílios da casa do Senhor que estavam no templo, levou para a Babilônia, estavam guardados como tesouro de espólio de toda a guerra. Você invade um reino, você pega os tesouros lá, você guarda como espólio, é seu. Aí estava lá os utensílios da casa de Deus. O que o rei ignorante faz? Pega, ele chapou o globo de vinho, pegou os utensílios da casa de Deus, as taças de ouro, as bacias de ouro, meteu o vinho lá e deu para os convidados beber. Olha o tamanho da besteira que ele fez. Ele profanou aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, né? Aí deu ruim para ele. Aí o que acontece? Num determinado momento, apareceram dedos de uma mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Porquanto nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede. A rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor, a mãe de Belsazar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel capítulo 5, versículo 25. Então ali Belsazar teve uma visão assombrosa de uma grande mão escrevendo na parede do palácio ali. Ele teve essa visão de uma mão como se fosse mão humana ali escrevendo algo na parede do palácio, e os seus sábios e os seus adivinhos não conseguiram interpretar aquele texto que estava escrito na parede. Foi uma mão grande, uma mão misteriosa, a mão de Deus ou a mão do anjo,
escreveu na parede lá do palácio do rei Belsazar. Belsazar ficou espantado com aquilo, ficou assombrado e não teve quem interpretasse. Aí ele chamou a mãe de Belsazar, né, a mãe do rei, ele se lembrou de Daniel e mandou chamar para ele interpretar. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa da parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda do seu rei. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte. Então, olha o que dizia o texto na parede. Mene, né, que é Mene, Tekel e Parsim. Mene, Deus contou o teu reinado e determinou o teu fim. Misericórdia. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Misericórdia. Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Daniel capítulo 5, versículo 26 e 28. Mene, Tekel e Parsim. Deus contou os teus dias e o teu reinado determinou o fim. Foste pesado na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Imagina aí um rei ouvir isso. Porque fez besteira, profanou aquilo que era de Deus. Então nós não devemos profanar aquilo que é santo, aquilo que pertence a Deus. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dário, o Medo, né, o Medo-Persa, matou Belsazar e conquistou a Babilônia. Naquela mesma noite, embora não existia qualquer referência extra-bíblica a um personagem medo com o nome de Dário, importantes estudiosos consideraram que esse Dário, citado no livro de Daniel, é o governador da Babilônia, no reinado de Ciro, identificado como Góbrias. O livro de Daniel no Novo Testamento. A influência de Daniel no Novo Testamento foi muito além de 5 ou 6 vezes que o livro é citado diretamente. Muito da história e da profecia de Daniel reaparece nos trechos proféticos dos evangelhos, das epístolas e do Apocalipse. A profecia de Daniel a respeito do Messias vindouro contém uma descrição dele como a grande pedra que esmagaria o reino do mundo, o filho do homem a quem o ancião de dias daria domínio, a glória do reino. O Messias, o príncipe, que viria e seria tirado. Alguns intérpretes creem que a visão de Daniel, em capítulo 10, versículos 5 e 9, trata-se de uma aparição de Cristo pré-encarnado. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 16. Daniel contém inúmeros temas proféticos, plenamente envolvidos no Novo Testamento. Grande tribulação e o anticristo, a segunda vinda do Senhor e o triunfo do reino de Deus. A ressurreição dos justos e dos ímpios no final. As vidas de Daniel e dos 3 amigos evidenciam o ensino neotestamentário da separação pessoal do pecado e do mundo. Viver no mundo incrédulo, sem, porém, praticar do seu espírito e dos seus modos. Aqui uma mensagem importante para ficar finalizado, né, o livro de Daniel, né, com todo o seu contexto, com toda a sua história, com todos os seus fatos marcantes ali, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego passando na fornalha, a visão de Daniel, a interpretação, né, tudo isso é para nos mostrar que temos que ter uma separação pessoal do pecado e do mundo. E viver neste mundo incrédulo, porém, sem praticar das coisas do mundo. É uma separação espiritual. Então, nesta manhã, com o exemplo do livro de Daniel, que a gente vem viver uma vida separada para Deus, sem se contaminar com as coisas do mundo. Amém? Fica essa mensagem nessa manhã de hoje, falando sobre o livro de Daniel, né, que nós venhamos a buscar mais da presença do Senhor, né, que Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas,
no nome de Jesus. Daniel é um livro apocalíptico, né? Do Antigo Testamento. Então fica aí ele só tem 12 capítulos, né? Que você leia o livro de Daniel, você fica mais inteirado dos grandes eventos que ali aconteceram, né? Que você adquira sabedoria através dessa leitura no nome de Jesus. Vamos estar nos colocando de pé no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje é Santa Ceia. Vamos estar buscando hoje, vigiando mais no nome de Jesus. Vamos estar orando para finalizar no nome de Jesus Cristo. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus de poder, Deus que vive e reina para todo sempre, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos leve em segurança para o nosso lar, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor nos lave, nos purifique através da Tua palavra, na lavagem da regeneração do Espírito Santo de Deus, ó Pai Celestial. Nos dê uma consciência, ó Deus Todo-Poderoso, que nós devemos fugir da aparência do mal e viver uma vida de separação a Ti, Senhor, assim como viveu Daniel. Daniel orou, Daniel jejuou, buscou a Tua face, foi um homem destacado entre todos os homens, ó Pai, assim como seus companheiros, ó Pai, e assim que possa acontecer nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos nos separar e que os nossos irmãos em Cristo possam se separar também, no nome de Jesus, e serem nossos companheiros fiéis ao Senhor de caminhada, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esta casa de oração, esta tenda, ó Pai, todos os irmãos, ó Pai, que aqui estão e que aqui também não estão, ó Pai, com a Tua presença maravilhosa. Dá-nos um dia abençoado hoje, Senhor, e um culto abençoado na Tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.